Paz do Senhor para todos. Vamos estar fazendo um comentário sobre a lição de número 8, a mordomia do tempo. Nosso texto áureo que encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 16, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Temos nossa leitura diária, que encontra-se em Isaías capítulo 57, João capítulo 1, segunda epístola de São Pedro capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, Oséias capítulo 10 e segunda epístola a Timóteo capítulo 4. Temos a nossa verdade prática. Não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Nossa lição ela está dividida em três tópicos, né? O tempo, a mordomia do tempo e como aproveitar o tempo. E dentro dessa introdução que o escritor ele vai fazer da lição, ele fala que a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. E no plano original, o ser humano foi criado para viver eternamente, mas após a queda, ele perdeu essa comunhão com o Senhor, né, por causa do pecado. Então, o direito a essa imortalidade ele deixou de obter aqui na Terra, passando a viver dentro de um tempo, ou seja, uma finitude, né? Onde o passado, o presente e o futuro vão trazer a dimensão temporal da vida terrena, né? Então nós vemos que o homem, por causa do pecado, ele acaba sofrendo as consequências do tempo, né? Então, nós temos que observar que nesta lição vai se falar sobre dois vocábulos gregos, cronos e kairos, né? No qual nós vamos falar também. E tem aqui, interessante, um tópico que o escritor ele vai fazer sobre o capítulo 1 de Gênesis, o versículo 5, no qual ele vai falar sobre a questão de Deus, né, chamar luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Esse versículo aqui de Gênesis, versículo 5, é o início da contagem de tempo como nós conhecemos. Porque fora, acima do versículo 5, ou seja, os versículos 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, é atemporal. A Bíblia ela vai iniciar que Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é o Criador de todas as coisas. O versículo 2 está apenas indicando que a terra, como ela era antes de Deus começar a dar forma a essa terra e iniciar todo o processo de criação, visto que Deus ele vai fazer todo algo gradativo, né? Ele vai fazer uma separação das trevas e da luz, quando como havia tudo trevas, né? Então ele faz assim, haja luz e houve luz. Então ele faz uma separação aqui das trevas, chamou noite e a luz ele chamou dia. Então nós vemos aqui o dia e a noite como nós conhecemos, como é existente em nosso tempo. Então chamou-se o que? O dia primeiro. Então a partir desse momento há o início da contagem do tempo. O tempo passa a existir nesse momento, porque o vocábulo hebraico aí, o dia primeiro é Yom Eshá, ou seja, o início, né, da contagem de tempo. Então veja que a partir daí ele então vai fazer uma separação das águas que estão embaixo com águas que estão em cima, e dessas águas ele vai chamar a porção seca,
que ele vai chamar de terra, e depois ele vai nessa porção seca, que é a terra, que vai surgir da água, vai criar-se a vegetação, vai criar-se os animais, das águas vai criar-se animais também, depois ele cria o homem, ou seja, em 6 dias, né, ele criou os céus e a terra, como está descrito e confirmado no texto de Êxodo capítulo 20, versículo 11, que fala de em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. No capítulo 2, versículo 4, está descrito o seguinte: no dia que o Senhor fez, ou seja, esse dia do hebraico Yom é um significado assim, de 24 horas, ou do dia e da noite conjuntamente, ou de um determinado tempo, né? Então, nós vemos que dia, então, abrange alguns conceitos, né? Não se prende apenas um significado. O tempo, então, é algo que nós vivemos dentro desse tempo. Há um limite para o homem, né? O que nós deixamos de realizar, né? Hoje podemos não realizá-lo amanhã. E há muitas coisas que nós deixamos de fazer que não são mais recuperadas, né? Até porque nós também temos o que nós somos afetados pelo tempo por causa da nossa idade. Então nós vamos envelhecendo e quando nós lembramos das coisas passadas, nós vemos que muitas coisas deixaram de ser realizadas, muitas coisas deixaram de ser feitas, né? Porque o tempo acabou nos afetando de alguma maneira. É por isso que quando o homem vivia harmoniosamente bem no jardim do Éden, ele comia do fruto da árvore da vida e com isso ele tinha uma longevidade de vida, né? Então ele não morreria. Mas no momento em que ele come do fruto da árvore do bem e do mal, ele então passa a se tornar um pecador. E aí Deus os expulsa do jardim do Éden, porque uma vez o homem pecador, se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele então tornar-se-ia um pecador irremediável, ou seja, não haveria como redimi-lo. Foi por isso que Deus então os expulsou do jardim do Éden e colocou 2 querubins para proteger aquele aquela árvore, né, proteger aquele caminho para que o homem não voltasse lá, né? É por isso que os anjos, né, que são seres imortais, são seres espirituais, então aqueles que pecaram contra o Senhor, se rebelando contra o Senhor, não obtêm mais perdão. Por quê? Porque eles não podem morrer. E por eles serem imortais, eles então rebelaram-se contra o seu Criador de livre e espontânea vontade, eles acreditaram em uma mentira, né? Foram induzidos por Satanás, que tem um poder de persuasão muito grande, e então eles seguiram e foram punidos e receberam uma sentença. Semelhantemente, o homem que foi orientado a não desobedecer ao seu Deus, o homem voluntariamente então desobedece. E aí acaba gerando as consequências, porque quando Eva comeu do fruto e trouxe até Adão, Adão deveria rejeitar aquele fruto, mas ele sentiu-se também atraído e aí comendo do fruto é também afetado. E aí, depois que Adão come, o texto bíblico diz que o pecado entra no mundo e eles viram que estavam nus e aí são afetados e são expulsos do jardim do Éden. E aí passa agora a sentir as consequências do tempo, ou seja, chegaria até uma certa idade e morreriam, como Adão viveu até 930 anos, né? E outros homens viveram até um pouco mais. E nos dias atuais nós vemos que muitos chegam até 100 anos, 110, 120, é uma longevidade muito grande. Mas o importante é que Deus, ele quer ter comunhão com o homem, uma comunhão perfeita,
E através de Jesus Cristo, então, ele resgata o homem para que o homem viva com ele no reino dos céus, uma vida não mais de limites de tempo, mas dentro de algo atemporal, que é a eternidade. Nós vemos aqui, rapidamente, que o conceito de tempo, a palavra cronos, que vai denotar espaço de tempo, quer pequeno ou quer longo, ou uma sucessão de tempos menores ou até maiores, tempos eternos, ou uma duração de tempo. Então, nós vemos que Cronos tem esses significados, não é? A palavra kairos já tem primariamente significa medida de vida ou uma proporção de vida. Quando usado acerca de tempo, aí vai significar um período fixo ou definido, uma estação, uma temporada. Às vezes pode até significar um tempo oportuno ou apropriado, né? Ou até a seu tempo, neste mundo, ou nesta vida. Então, é posto em contraste com a era vindoura, né? Então, nós vemos que também há um outro vocábulo, A palavra hora, Que primariamente significa qualquer hora ou período fixo por natureza, Que vai ser encontrado nos textos de Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Romanos, E até em Apocalipse também, significa momento de tempo, Uma estação ou um tempo de uma hora para outra. Então nós vemos que esses significados de Cronos e de Kairos, nós então vemos que esse conceito não é um conceito moderno, é um conceito antigo que durante os períodos passados, no qual filósofos como Hesíodo, por volta dos anos mais ou menos 750, 650 antes de Cristo, já tinha uma ideia sobre essa questão do tempo, de definir o tempo, já que esses filósofos, eles viviam discutindo assuntos decorrentes da vida humana e eles então é, propunham definir, classificar, argumentar sobre as coisas da vida, Então a cultura grega ela acabou influenciando e muito a todo o mundo moderno como hoje nós vemos, por exemplo, a palavra fósforo, que deriva-se do vocábulo grego phus, que significa luz, a palavra cronômetro, cronologia, que deriva-se do vocábulo grego cronos. Mas nós temos que observar que é impossível compreender esse pensamento, sem nós entendermos um pouco da cultura em que tudo isso foi formado, foi escrito e foi tratado durante aqueles séculos atrás. Por exemplo, Cronos, que era um titã que se tornou senhor do céu, após destronar o seu pai, Urano, e a partir desse acontecimento, os titãs passaram a governar o mundo, O mito de Cronos ilustra, então, temas como o envelhecimento, uma mudança entre os outros elementos relacionados ao tempo. Cronos, ele personifica o Senhor do tempo, aquele que tudo devora. Cronos, ele devorava ao mesmo tempo tudo o que gerava. E essa é uma alusão a um mito em que ele devorava todos os seus filhos, assim que deixavam o ventre sagrado de sua mãe. E de acordo com a mitologia, ele então tomava uma, ele temia, na verdade, uma profecia a qual seria tirado do poder por um de seus filhos, Então ele não queria
que ninguém lhe sucedesse. É por isso que ele então devorava todos os seus filhos quando a sua mãe então gerava, né? Ela tinha os filhos, ele então devorava aqueles filhos para que nenhum deles viessem a sucedê-lo no poder, né? Então, além dos seus próprios filhos, ele então devorava também os seres, né, e o destino. Cronos então deu origem à palavra cronômetro do nosso relógio que regulamenta o nosso tempo. Já Cairóis, né, por sua vez, representava o oposto. Era descrito como um jovem que não se preocupava com o relógio, né, nenhum calendário, nenhum tempo cronológico. Cairóis era representado por um jovem que sempre estava nu, de asas nos ombros, né, e nos tornozelos, e tinha mechas, né, nos cabelos caídos sobre a sua testa, mas a sua nuca era calva. Isso representa o caráter, né, instantâneo da sua apresentação ou da sua apreensão, que ele só podia ser pego, né, agarrado pelos cabelos, né? Então, como ele tinha cabelos apenas na sua testa, né, uma cabeleira longa na sua testa e suas mechas, mas a nuca era lisa, né? Então, em sua passagem por nós, uma vez então passando, né, era impossível que alguém o alcançasse, né? Então não poderia agarrá-lo, né, pelos cabelos para tentar parar a sua corrida, a sua passagem, visto que ele não tinha cabelos atrás da cabeça, né? Só tinha cabelos na parte da frente. Então, o Cairóis, ele em uma de suas mãos, ele então tinha uma balança, né, que era o símbolo do equilíbrio e da justiça. Cairóis, então, embora veloz, né, ele não ultrapassa as medidas. Então, aqui são conceitos, né, que nós vemos que esses conceitos sobre o tempo já é bem anterior aos tempos de Jesus, né? É uma questão de que as pessoas procuravam definir, né, sobre isso. Por que o tempo, né? Já que o tempo divide-se em passado, presente e futuro. E nós vemos que aonde Deus está, onde os seres angelicais que ele criou estão, é num ambiente que não há contagem de tempo como nós conhecemos aqui, né? É a eternidade. É algo que não há contagem de tempo, então chama-se atemporal. Então é para lá que nós, todos nós que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, iremos, se assim perseverarmos no caminho do Senhor. E nós devemos remir o nosso tempo, né? Visto que os dias são maus, né? Há uma determinação do Senhor no qual afirma que haverá um tempo para o acerto de contas de Deus para com todos aqueles homens impenitentes, né? Até porque o texto sagrado no livro de Atos vai dizer que Deus deu certeza a todos que um dia julgaria a todos, né? E a prova disso é que ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, né? E como Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, ele então voltará. O dia da sua volta nós não sabemos, ninguém sabe, somente o Senhor. Mas ele afirmou que voltaria. E se ele afirmou que voltaria, nós devemos então viver a nossa vida aqui em obediência à sua palavra, remindo o tempo, buscando do Senhor sabedoria para sabermos andar aqui nesse mundo, já que o mundo jaz no maligno, e a nossa cidade, a nossa herança, o nosso destino é celestial. Portanto, vivamos dentro desse mundo usando
toda a sabedoria que Deus nos concede para que nós possamos anunciar o Evangelho, viver socialmente, dando um bom testemunho, salvando as almas para o Senhor Jesus e aguardando o dia da sua volta, que não sabemos o dia, mas aguardamos com aquela esperança de que o Senhor disse: Eu irei e voltarei para vós. Deus vos abençoe.